Muitas vezes você chega na academia, tem a posição do dia, treinou, né, aprendeu a posição, aí chegou a hora do rola que todo mundo gosta. E aí, qual o objetivo do rola? Eu entro no rola para finalizar o amigo. Quer fazer o outro bater. Não quer tentar fazer o que aprendeu naquela aula. E a gente só aprende a botar em prática o que a gente aprende tentando. E a hora de tentar é a hora do rola, é a hora do treino. Que você pode errar ali 10, 20, 30, 50 vezes. Uma hora tu vai acertar. Agora, se você nunca tentar, tu pode aprender 100 posições. Na hora do rola, tu não consegue fazer nada, porque tu não tenta. E teu cérebro não se condiciona a pensar rápido para aquelas situações que fazer parada é uma coisa, que nem eu deu um armlock agora. Parada é muito fácil. Ele não está criando resistência nenhuma, não está se movimentando, não tá, é fácil. Agora, quando está na luta que está em movimento, a gente precisa ter um raciocínio muito mais rápido, mais lógico, para ter eficiência. Se a gente não se acostumar a fazer isso no dia a dia, na hora do rola, você nunca vai... Aí o que você vê muito treino? O cara agarrado no pescoço do outro lá, né, gravata de porteiro, fazendo uma força descomunal, querendo só fazer o outro bater para sentir o prazer de que finalizou alguém. É legal finalizar? É. A finalização quer dizer que você está sendo eficiente, mas quando você executa uma técnica legal. Você finalizar o outro porque tu é mais forte, está fazendo uma força, arrancando a cabeça do cara lá, porque está, né, se matando, você não está tendo mérito nenhum. E está deixando de aprender. Porque se na aula passada 2, 3 posições, você nem tenta executar ela ali na hora do treino, você não vai conseguir desenvolver na hora de uma luta mesmo de favela, porque não vai sair. Você não está acostumado a fazer aquilo em treinando. O cara laçou um lado, eu tenho que matar a outra perna. Não posso deixar essa perna, porque ele precisa dessa perna aqui, principalmente quando eu estou em pé, para ele movimentar. Né? Em vez de eu segurar aqui ó, a calça, porque ele tem mais mobilidade lá com a perna, ó, vou começar a dominar a mesma perna dele, o tornozelo ou o pé. Eis aqui, vou andar, ele laçou desse lado, eu vou andar para o lado contrário. Vou dar um passo para o lado contrário. O ideal é que eu não deixe essa perna aqui encaixar aqui na axila. Então volta lá, junto, vamos laçar de novo. Quando ele entrar aqui, ó, laçou, eu vou fechar o cotovelo para não deixar ele encaixar muito ali. Certo? Se começar a encaixar, eu posso soltar a calça dele aqui, girar minha mão para cá. O mais importante é que eu vou estar dominando o pé, o tornozelo, como eu falei. Andei para o lado. Chegou aqui, ó, a minha perna direita vai passar por cima agora dele aqui, ó. E vou girar para dentro. O peso do meu corpo faz a pegada dele estourar. Essa passagem também ela existe quando faz guarda-aranha. É bem parecido quando guarda-aranha. Né? Você anda para o lado aqui e faz a mesma coisa. Escorrega para lá. Mas na guarda de laço também dá para fazer. Ó, entrou, ó, andei, ó, pum. Quando chegar aqui, você solta as pegadas, escorrega. O cara botou na guarda. Né? Geralmente a gente tem uma linha ali de se posicionar aqui, né? E tem que ter o quê quando a gente está de joelho? Uma base também. Se eu estou aqui, ele vai me puxar, né? Ele usa a perna, ou ele usa a própria mão lá na mão. Aqui, pode ser managola ou manamanga, ele quer quebrar a tua postura, ele vai, né, sempre te trazer aqui. O que vai me dar uma postura mais ereta e mais firme? Né? Os meus joelhos, vocês veem que está aberto. A gente tem uma noção de que abrir o joelho te dá uma base melhor. Certo? Mas é errado isso. Né? Aqui eu não consigo parar essa puxada que ele me dá aqui de eu emborcar aqui em cima dele. Ele vai me puxar, seja com a mão só, ó, usando a perna, eu não consigo me controlar aqui de não ir. Agora, eu tenho que alinhar o meu joelho com a bunda dele, com o glúteo, né? A gente tem dois lados, né, do glúteo, direito e esquerdo. Então, ó, joelho na direção da bunda do cara, não deixando que o quadril dele fique em cima do teu joelho. Então, aqui, ó, eu vou me posicionar aqui. Vou aqui, posição de passar lá, de abrir a guarda e coisa.
Vai lá. Faz a mesma coisa que você fez. Puxa. Vai. Então, ó, ele perde essa alavanca a partir do momento que eu alinhei com o glúteo dele. Vai dificultar mais ele, quando ele puxar, vai puxar. Se eu levantar um pouquinho, deixar ereto, né, jogando meu quadril para frente aqui, também dificulta também. Né? Às vezes é um cara maior, mais pesadão. Então, só o fato de eu alinhar já me dá uma estabilidade muito maior. Se eu estou aqui, ó, abri só um pouquinho o joelho. Vai. Não vou embora. Eu não consigo ficar. Botei lá, alinhei. Vai. Não me mexe. Então, um detalhe de posicionamento pequenininho, que faz uma diferença gigante. Gigante. Né? Porque eu preciso ter base, preciso ter equilíbrio para poder abrir a guarda dele e passar. Se toda vez que eu estou aqui, e o cara sente que eu estou lá quase abrindo, ele me puxa, eu caio, eu tenho que voltar e começar tudo de novo. Agora, se eu estou aqui, vai lá, vai, ó, abre, muito mais rápido. Então, um detalhezinho que faz uma diferença muito grande. Agora, troca comigo. Agora, quando eu estou ao contrário, né? Como é que eu tiro essa postura dele? Ele alinhou, não, fecha lá o joelho, ele não muda. Aí, né? Fechei lá, ó, o corpo ereto. Ó, ele tá duro, tá firme. Como é que eu vou quebrar essa postura dele ali? A partir do momento que ele alinhou ali, se eu conheço isso. Quem pode me responder? Acho que dá para subir. Subir no... Sim. Tudo bem, subir eu vou só escalar, não vou quebrar a postura dele. Quando eu subir, depois eu vou mostrar também quando eu subir o que acontece. Mas não é isso. Vou colocar o quadril. Não. Eu vou, ó, simples. Estou aqui, eu vou só rebolar. Ó. Aqui, onde está. O joelho dele abre e ele vem. Então, junta, o cara tá lá. Uma postura. Estou aqui, ó. Avoante, a mão, ó. Aqui, ó. A cabeça dele onde está, a minha mão já está lá dentro. Quando eu deixar ele voltar, ele vai querer voltar, ele não vai querer ficar emborcado. Quando ele voltar, ele já me... Aqui, ele está forte para defender. Quando a gente posiciona aqui, ele fica fraco. Porque a minha ação está na cabeça dele. A musculatura que ele tem que usar é do pescoço, que não tem a mesma força que a das costas. E para ele levantar o corpo, numa posição ereta, ele precisa levantar a cabeça. Se ele não levantar a cabeça, o corpo não levanta. Se eu fizer isso aqui, ó, com a mão, levanta. Não levanta. Mas se eu botar aqui, a cabeça dele levantar lá, ele vai embora. Então ele precisa primeiro, antes de levantar o tronco, ele precisa levantar a cabeça. Então quando eu faço aqui, eu faço aqui, que a cabeça dele abaixa, e eu boto pressão, como se eu quisesse botar o meu calcanhar lá no chão. O meu pé não fica nunca ponta, é assim, ó, fletido. Para baixo, ó. Eu quebro toda a postura dele. Se ele não levanta a cabeça, ele não levanta as costas. O braço sobra aqui, ó. Ele vai estar com a mão aqui por baixo, ó. Vai pegar no mesmo jeito. Vou esticando, ok? Primeiro agradecer, eu vi que o convite para fazer esse seminário aqui mais uma vez. Né? A gente tem uma estrada aí longa, é uma parceria já de bastante tempo. Agradecer a presença de todo mundo. Hoje a gente vai fazer algumas técnicas aqui de jiu-jitsu, né? Vamos fazer um pouquinho em pé, né? Posições do jiu-jitsu mesmo, guarda, passagem guarda, um pouquinho de cada coisa. Mas eu entendo assim, seminário, né, é diferente de um treino. A gente procura dar uma aula, como é uma aula normal do dia a dia, mas para quem está fazendo, né, por mais que você já conheça alguma posição que eu vou mostrar aqui, vocês têm que tentar se atentar aos detalhes, né, ao que faz a diferença. Porque às vezes um detalhezinho de alguma coisa que eu faça daquela posição que você já conhece pode encaixar melhor no teu jogo e fazer com que você tenha mais eficiência na hora de executar aquela posição. Né. O jiu-jitsu não é só técnica. O jiu-jitsu ele engloba movimento, posicionamento,
tipo de pegada. Então, isso tudo faz com que a técnica que a gente aprende lá, né, de uma forma mais ampla, se refine e fique mais eficiente na hora da luta. Esses detalhes fazem diferença, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre jiu-jitsu invisível, que é justamente algumas situações onde a gente faz determinados movimentos ou determinados posicionamentos que fazem com que essa técnica ganhe mais eficiência ou dificulte que o cara faça uma defesa ou dificulte a movimentação dele para que ele não consiga sair daquela situação ali. Então, espero que seja bom para todo mundo, né? Que a gente tenha um dia proveitoso e que todo mundo saia contente aí do mostrar. Obrigado aí para todo mundo. Vamos começar, galera. E também hoje, né, nas competições, a gente vê muita gente nem segurar no kimono, já bota a bunda no chão lá né, fica esperando o cara. Eu venho de um jiu-jitsu mais antigo, onde a gente fazia muito treino em pé também. Então a gente vai começar aqui com uma técnica de queda, e uma queda que eu acho que é a primeira queda que todo mundo aprende, o Osotogari, e geralmente a gente faz, né, faz a pegada lá, eu sou destro, então mão direita na gola, mão esquerda lá no braço, dá aquele passinho lá atrás, de equilíbrio do cara e entra fazendo um ganchinho varrendo, né? É uma técnica fácil e muito conhecida. Então é fácil de o quê? Do cara te travar ali na hora que você vai executar, sair dessa situação. E aí a gente tem uma variação. É a mesma queda, mas entrando de forma diferente, sem ter que trocar pegada. Eu vou entrar, em vez, apesar da minha pegada ser de 10, eu vou entrar para o lado esquerdo, sem precisar trocar minha pegada aqui, né? Trocar de mão para fazer a pegada do outro lado. Então, como é que funciona? Eu vou abrir a gola dele aqui, jogando para cima lá do ombro, né? E o meu passo que eu estava dando aqui, eu vou dar para lá, com a minha perna direita. Então, eu abro aqui a gola, dou o passo com a perna direita. A mão que está dominando o braço, ela vai entrar na mesma gola, lá em cima, dedão para dentro, segurou, passou lá a perna, e puxa, derruba e já vem dominar com os olhos na barriga. Como a minha mão já está dentro, né, da pegada que eu usei para derrubar, a outra, ó, por trás, fecha lá o estrangulamento e finaliza. Então, de novo, vou pegar de lá. Mão direita, pegada de 10. Né? Quem está aí desse lado, passa para cá que fica melhor. Normalmente eu entraria para cá. Né? Então eu faço ao contrário. Abro agora e dou o passo. Ó, junto. Entra a mão, passou lá, derrubou, joelho na barriga. Ó. Ajustou a pegada. Dedão para dentro da outra. Girou lá. Ó. Fechou. Peso para cima da cabeça. Pode, quem quiser, tirar o joelho do chão também, jogar para trás e descer também aqui. Aí, a critério de cada um, que é que vocês se sentam melhor. Beleza? Entenderam? Então, vamos lá, vamos formar duplas. Vamos fazer. 1, 2, 3. Bom. Quando der esse passo, a perna que dá o passo, ela tem que ir, no mínimo, na mesma direção da perna dele. Se eu ficar aqui atrás e fizer isso, o meu corpo fica para trás. Por mais que eu tenha um domínio aqui, ó, levanta a perna. Se ele, não, levanta minha derramando. Eu não vou cair. Porque o meu passo está aqui, ó, eu faço isso aqui, ó. Meu corpo foi para trás. Meu peso está para trás. Então, quando você dá o passo, ele tem que ir lá dentro. Ó. Ou na mesma direção, ou passar na perna dele. Então, ó, entrei aqui, ó. Pum. Aí ele vai. Então, o primeiro ponto é essa passada. Fica. Segundo, quando caiu aqui, vocês estão caindo aqui. Tá vendo que fica frouxo? Aqui precisa ajustar. Então, ó, a mão de fora, que estava na gola, na pegada do 10, ela puxa a gola e a outra só escorrega, ó, até encostar lá no pescoço. Para ajustar. Ajustou aqui, o dedão vai entrar, ó, do lado da mão. Junto. Se eu pegar aqui, quando eu fizer isso aqui, fica fácil passar. Mesmo que eu feche aqui, deixa eu fechar aqui. Mesmo que eu feche aqui, ó, tá frouxo. Aí ele entra ali e defende. Agora, se eu pegar aqui, ó, juntinho da mão, só girar aqui, ó, ele não tem nem espaço para defender. Ó. Fica muito mais apertado. Então,
no jiu-jitsu, e aí não é só no estrangulamento, em todas as posições. Quanto mais justo, melhor. Em N situações. Passou a guarda. Né? Vamos dar uma posição que eu não estou nem fazendo finalização. Se eu estou aqui, passei a guarda. Se eu estou aqui, caí aqui, estou dando essa distância toda aqui, ele tem o quê? Espaço para se movimentar e repor a guarda. Se eu caio lá, coladinho nele, não, cabeça aqui, sarajum, ele não tem espaço. Então eu estou o quê? Justo. Ele não tem espaço, ele não movimenta. Eu fico com muito mais controle dele, porque eu diminuo o espaço. Ou então eu estou muito justo. Quando é uma posição de finalização, quanto mais justo, melhor. Mais alavanca você tem. Uma posição de controle, quanto menos espaço, mais controle, mais domínio do teu adversário você vai ter. Então esses conceitos são importantes na hora da luta. E isso não é técnica de quê? De finalização da nada. São conceitos que tem dentro do jiu-jitsu que a gente tem que entender. A gente entendendo o conceito, fica tudo mais fácil. Tá? Então vamos lá. Só ajuste isso aí para a gente ir para a próxima. Fiz aqui o estrangulamento. Se eu faço aqui, ó, deixo pronto, aí jogo meu peso lá atrás, aí quando você começa a virar de frente para mim, bota essa mão aqui no meu ombro. Usado aqui, ó, começa a me empurrar. Você vai começar a ter força para resistir e brigar comigo. Agora se eu tô aqui, botei, ó, caí aqui, fechei. Ó. Muito pior, muito pior. Entendeu? Então, o peso para frente. Tem que tomar cuidado às vezes, não ir para frente mais, porque o centro de gravidade vai para frente, cada um pode jogar para lá. Aí usa o quê? A testa no chão lá, para me dar um ponto de apoio para você não me botar para lá. Porque eu tô alto, porque eu tô com dor na barriga. Estrangulamento, vou fazer estrangulamento o basicão de faixa branca, lá, do início, né? De faixa branca. É o início lá que a gente aprende. A mão vai lá no fundo, a outra vem por baixo, vai lá no fundo, né? E aí você estrangula quando você faz um movimento aqui, ó, de torção, de você girar a mão. Aqui eu já estou estrangulando, eu não preciso abrir o cotovelo. Quando eu faço isso, eu aumento a pressão que eu estou dando no estrangulamento. Se ele está deitado, né, e eu projeto meu corpo para frente, meu cotovelo vai abrir, o meu peso vai vir todo na direção da cabeça dele. Vai aumentar essa pressão que ele está sentindo. Mas o estrangulamento, o que faz é esse movimento de você torcer. Né? Torção, pressão. Então, ó, fiz a torção, ó, pressão, ó, o olhinho dele lá, ó, ele bate. Não precisei fazer força, né? E quer que dá o ajuste? A mão lá no fundo. Quanto mais lá atrás eu pegar, mais justo vai estar. Torci, ó, já tá pegando, vai bater. Se eu pego aqui fora, aí eu vou, porque tá frouxo. Então eu vou ter que aqui, vou fazer às vezes força pra caramba e não vai adiantar nada. O cara não vai bater, ele vai resistir, vai sair. Então o ajuste, é o que eu falei agorinha, né? De você estar ajustando, sem deixar espaço, sem deixar a mão lá no fundo, torceu, pegou, tá? Só para finalizar esse lance de estrangulamento. Próxima posição lá. A gente vai trabalhar aqui, né? Um Harai Goshi, que é uma queda também legal de se fazer. Vou entrar com meu pé. Sou destro, então pegada de destro aqui, mão direita na gola, mão esquerda no braço. Vou pisar com a perna direita no meio da perna dele. Vou soltar a gola, vou esgrimar o braço, vou segurar lá na faixa. Vou ficar de lado. Eu não vou jogar o quadril para dentro, porque senão vira um ogoste. Então, ó, fiquei de lado. Quando eu fico de lado aqui, primeiro ponto, vira para lá, Júlio. Eu não posso deixar o meu cotovelo aberto, porque fica fraco. Aqui, fiz a pegada aqui, ó. Fecha, vem o cotovelo, traz ele no teu peito aqui, ó. Trava ele aqui, né? Ele aqui, ele tem a opção de quê? Andar. Se ele tentar vir para minhas costas, eu controlo ele aqui e não deixo, né? Braço e cintura aqui por causa da faixa. Se ele vem para frente, eu posso jogar o quadril, mudar a queda e entrar no ogoste. Porque ele anda para lá, eu estou de lado. Peraí, deixa eu ajustar. Estou aqui de lado. Ele vai dar o passo lá, ó. Virei, vou jogar. Ele me dá a queda. Agora, se eu estou aqui de lado e eu faço só isso aqui, ó.
Eu só inclino meu corpo, boto ele na pontinha do pé. Vai dificultar ele já de andar, porque ele está desequilibrado. Né? E aqui eu tenho o controle dele aqui. Então, desequilibrei ele. Tiro a perna de dentro, passo para fora. Para fora, não precisa nem fazer força. Só levantar ele varrendo que ele cai. Caiu aqui, o braço está dominado. Virou aqui. Ó, virou. Entrou. Ó. 1, 2, deixei lá o cotovelo. 3, botei na pontinha do pé. Tirei ele da ponta do pé, ó. De dentro vai para fora. Só levantar. Não tem força. Derrubou, não pode perder a pegada do braço. A mão que estava na faixa vem pro punho. Não segura pano. Porque se eu vou dar uma armiló que estou segurando o pano, o braço dele gira de um lado para o outro. E aí fica fácil dele defender. Então, a minha pegada aqui está no pano. Aqui, ó, é no punho. Eu tenho o controle da mão dele. Passou lá a perna. Vai. Ó, controlando sempre o punho. Se ele virar a mão para lá, ele vai sair para lá. Se eu não deixo o braço dele virar, finaliza. Beleza? Vamos lá. 2, 3, vamos lá. Vamos começar a trabalhar aqui na guarda. Né? Geralmente botei na guarda lá, a guarda fechada. Né? Aí o cara vai começar a se posicionar para abrir a guarda, ele levanta a perna. Ele vai levantar uma das pernas lá para ter mais base. Né? Quando ele levantar a base, levantou a perna, vou botar lá também conectado nele. O que eu vou fazer? Eu vou abrir a minha perna, ó, vou botar o pé contrário da perna dele no chão, vou dar uma saidinha de quadril e vou entrar com o meu joelho por baixo, aqui ó, da perna dele. Vou criar uma alavanca. Você vê que quando eu entro com o joelho aqui, ó, o pé dele já flutua. Né? O pé dele sai do chão. Cheguei nessa posição aqui, aqui vai me dar uma porção de variação para eu fazer. Porque o pé dele fica flutuando. Então, entrei aqui, botei aqui. Posso dominar aqui a calça, a outra perna. Né? Eu vou começar, ó, vou trocar aqui a pegada para o braço, meto lá uma guarda-aranha. Se eu quero raspar ele, vou começar a empurrar a perna lá, levantando o joelho aqui, ó, empurro, subo. Vem na barriga, vem, corre de novo. Vamos de novo. Agora levantou lá, levantou a perna, pé no chão, saiu, entrou por baixo. Às vezes, se a perna está muito juntinha, você vai ter que botar o joelho quase lá no chão mesmo. Entrou, né? Quer ver, o joelho entra, a perna sobe. Aqui ele já está totalmente desequilibrado. Trouxe aqui, ó, pé no quadril, ou abro lá o braço, ó, pé no... Estiquei lá na guarda-aranha. Posso fazer a pegada aqui, posso controlar a calça aqui também para não deixar ele tirar a perna. Vou começar a empurrar minha perna lá no bíceps dele e rolar para a minha direita. Ele vai já cair. Volta. Antes dele cair, esse pé aqui vai empurrar o quadril dele. Porque o meu pé lá dentro está no quadril. E o joelho está para dentro. Então, ó, empurrei, empurro para frente e vou subir. Volta, Gil. Não caiu. Deixa eu ajustadinho. Ó, entrou. Fez isso. Levou lá, ó, empurrou. Recolheu a perna e subiu. O maior detalhe dessa posição é a mobilidade do quadril que você tem que ter para entrar com o joelho por baixo. Tá? Então, às vezes o cara está em pé. Fiz a primeira situação de joelho. Se ele está em pé, a mesma coisa. Como ele está em pé, eu tenho mais o quê? Espaço. Lembra que eu falei, quanto menos espaço, mais me dificulta. Quando ele está de joelho, ele tem menos espaço. Quando ele está em pé, ele tem mais espaço. Sai, entra. Mesma situação. Tá vendo aqui meu pé aqui, ó? Tá encaixado aqui no quadril dele. Ó, vou virar, vou empurrar, ó. Vai cair de novo. Então, se ele está em pé ou está de joelho, eu consigo fazer a mesma posição. Mais uma vez, só. Ó, mais uma vez em pé.
Tá lá na guarda, guarda já aberta, né? Tô controlando aqui, ó. Sai o quadril, entra o joelho. Encaixei, já domino a boca da calça. Pé no bíceps. Abro pra lá, empurro, ó, chuto. Joelho na barriga, passou a perna lá, ó, voltou. Ó, fica em pé, pode ficar em pé. Entrei lá, né? Mesma posição. Entrou, botei aqui, vou suspender o pé dele agora aqui, ó. O pé dele vai flutuar. O que eu vou fazer? Essa perna aqui eu vou dar uma empurradinha para lá, só para ele ficar desconfortável. Vou pegar o pé dele, vou passar para o outro lado, ó. Olha lá, ele já cai, né? Se ele não desequilibrar, volta, tenta ficar aí, isso. Vamos dizer que ele não desequilibrou. Quando eu jogo o pé dele para cá, eu vou juntar o joelho em cima dessa perna dele e vou rolar para lá, ó. Ele vai cair. Ó, o pé dele sobra aqui, ó. Fecho lá. Vem pra cá. Ó, quem não pode dar chave de pé, entrou, né? Faz o pé dele aqui, ó, flutuar. Aqui, ó, esse meu pé que tá no pavio dele, eu empurro para cima aqui, ó, o pé dele levanta. Joguei pro lado. Junta o joelho, rolei pro lado lá. Caiu, não posso ir aqui no pé. Esse meu pé que tá na coxa, eu vou empurrar ele para lá. E a minha perna de baixo, eu tenho que apoiar o joelho no chão para eu subir. Então eu empurro, ó, pisando aqui na coxa dele, porque o quadril dele vai girar. Faço a pegada aqui, abraço a cadeira. Isso. Já me posiciono lá no 100 kg. Então no 100 kg aqui já nas costas dele. Vou botar na costa. Né? Posso atacar aqui pescoço, posso atacar braço, ou posso pegar as costas daqui também. Né? Posso estar aqui, ó, trazer ele para cima e fazer caturna. E já ir com o estrangulamento também. Aqui. Abrindo um leque aí de variedades. Foi? Beleza? Então vamos. Aí, presta atenção. Mesma coisa. Virou lá, entrou por baixo. Importante aqui, ó. O pé da perna que eu botei o joelho, ele tem que estar conectado lá no quadril. Que é onde eu vou ter essa alavanca aqui. Então, entrei aqui, meu pé tá lá, né? O que eu vou fazer? Essa minha perna aqui eu vou começar a esticar, ó, para levantar o pé dele todo do chão. A outra perna eu vou vir lá embaixo, no calcanhar dele. Chuta e puxa. Ele vai sentar lá, eu vou subir. Como se fosse o tripé clássico, né? É uma variaçãozinha aí pro tripé. Entrou. Ó, tirei o pé dele, entrei lá. Assim. Mais uma vez. Sai o quadril, entrei embaixo, ó, estica a perna toda. Pode até dominar a calça aqui, que vai ajudar. Essa outra perna, ó, entra para dentro. Empurra, puxa aqui, ó. Só conduzir a perna. Deixa eu lá nessa aqui. Foi? Vamos lá. A posição ali que a gente fez, de entrar com o joelho embaixo, ela surgiu do insight de uma movimentação num treino que eu fiz com o meu aluno, que ele fez isso aqui. Ele deu um passo lá pro lado, né? Botou a minha perna no chão e avançou. Quando ele avançou aqui, eu voltei, como se fosse para uma guarda X, só encaixei meu joelho aqui, do lado, né? Estiquei lá e fiquei aqui. E esse meu pé, ele nem ficava no quadril como eu fiz na posição, ele ficava aqui solto. E aí o cara veio aqui no meu pé para matar aqui meu pé. Ficamos nessa situação aqui, né? E aí daqui, cara, eu comecei a ver que eu tinha uma possibilidade de, ó, desestabilizar levantando o joelho. E aí o pé dele começou a levantar aqui. E aí o treino foi rolando, mas foi um insight. Daí depois, durante, né, as outras semanas que foi, eu vou começar a ver que tinha uma possibilidade de ter uma posição aqui diferente. E fazendo guarda, eu podia entrar, fazer o ganchinho e ter situações aqui para raspar. Jogando para cima, ou jogando o pé daqui para dentro, né? Ou outras situações dessas, como a gente já fez aí no seminário. Então, ela surgiu dessa situação aí. É isso. Você. Vai trabalhar duas situações aqui de passagem de guarda, né? Uma que hoje em dia chamam de guarda Z,
que na verdade é uma meia guarda, né? Porque você cai nessa situação aqui, você está com uma perna presa e o cara entra com esse joelho te bloqueando e o joelho de cima para bloquear teu avanço aqui, né? Então, geralmente tem gente que fica aqui, tenta abraçar, né? Abraça na cabeça ou domina a bola aqui, esgrima o braço para tentar dar um sprawl ali para sair e avançar, né? Mas essa perna aqui, ela te bloqueia muito, porque o cara abre o joelho, começa a te travar aqui o movimento de você progredir. Então, o que eu faço? A minha mão, em vez de vir esgrimando aqui, eu jogo ela por dentro da perna, das duas pernas, para passar do outro lado e eu vou travar a perna de baixo. Ó. Eu posso fazer a pegada na calça ou simplesmente apoiar a mão. Como eu vou estar com o peso do corpo em cima, né? Vou estar apoiando a mão ali. Por que faz isso? Porque ele, para ter o movimento de virar com o quadril ou virar de quatro apoios, ele precisa que essa perna vá para trás e essa vá para frente. Aqui essa consegue ir para frente, mas a outra não consegue ir para... porque não tem um movimento aqui, ó. Ele fica travado. Então, fiz essa aqui, ó. Botei o peso, faço o domínio da gola lá. Começo a trazer ele para mim aqui com a gola. Ao mesmo tempo que eu trago ele com a gola, eu vou, ó, dando um sprawl para sair daquele ganchinho da minha perna que está por dentro. Liberei minha perna, ponta do pé, e venho avançando e passo aqui, né? Depois que eu faço o domínio aqui da cabeça, eu posso tirar a mão, com a mão lá, fiz o domínio no centro. Trava mesmo, para deixar o avançar. Se eu não conseguir lá abraçar a cabeça, não tem problema. Vamos na gola aqui, vou trazer ele aqui. Entrei por trás, dominei a calça lá embaixo, ó. Vou começar a dar o sprawl, soltou, trouxe, vai andando, passei aqui. Aí lá, o cara fez lá, botou lá o joelhão, desbloqueou. Entrei com a mão, eu estava fazendo isso aqui, né? Dominando a gola aqui. Agora eu não vou dominar essa gola aqui. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou levantar o meu quadril, mas deitando aqui na perna dele, eu vou jogar meu ombro para dentro. Ó. Vou fazer isso. Né? Estiquei lá, saí. Agora eu vou começar a andar. Para passar, a minha cabeça ela vai entrar embaixo do queixo dele. E aí eu vou fazer a pegada lá na bola aqui. Ó. Vou entrar aqui, ó. A cabeça embaixo do queixo dele. Conforme eu vou entrando, eu vou empurrando a cabeça. Tá vendo que eu obrigo ele a olhar para o lado? Incomoda ele aqui? Fica ruim dele virar de frente para mim. Eu vou ajustar. Aí é muito mais pressão e muito mais difícil dele defender. Então, ó, entrei aqui, né? Esse posicionamento eu aprendi essa semana com um vídeo lá que o Ryan Gracie postou, né? Me mandou. E a única coisa que não tinha é essa posição da cabeça, que é uma coisa que eu coloquei porque é uma coisa que eu já costumo fazer. Né? Então, a posição é a mesma, só muda a nosso posicionamento. Quando a gente faz essa parte aqui, ó, lembra que lá no começo do seminário eu falei questão de espaço, de movimento aqui, ele fica muito travado, porque eu estou com o peso meu todo em cima dele. Né? Então, conforme eu tirei lá a perna, ó, e aquela pressão, a perna dele abriu, saiu, que eu faço a pegada aqui, e eu entro com a cabeça, e eu começo a andar empurrando a cabeça contra o queixo dele, ele vai... Isso aqui causa um incômodo, que o cara, ele está mais preocupado em tirar o incômodo do que defender a posição. Porque a pressão aqui é muito grande. Eu puxo agora e empurro. Entrou lá, ajustou, chegou no 100 kg e... Te incomoda quem tem dentadura. Pode entrar aqui do lado, como pode às vezes, entra aí embaixo. Né? Entra aqui por baixo. E aí vai fazendo uma hiperextensão da cervical, vai dando uma pressão que é pior ainda. Mas o importante é tu estar botando essa pressão porque limita o movimento dele pra caramba. Tá? Então vamos embora, vamos fazer isso aí. Vamos lá, agora. Vou pegar aqui, ele vai fazer a guarda laçada, né? Vai laçar um lado. E o outro, geralmente o cara quer fazer o quê? Botar o pé no bíceps,
né? Ou às vezes ele quer entrar com a perna aqui para te abrir lá o joelho e te raspar para lá. Então, o cara laçou um lado, eu tenho que matar a outra perna. Não posso deixar essa perna, porque ele precisa dessa perna aqui, principalmente quando eu estou em pé, para ele movimentar. Né? Desde eu segurar aqui a calça, porque ele tem mais mobilidade lá com a perna, ó, vou começar a dominar a mesma perna dele, o tornozelo ou o pé. Eis aqui, vou andar, ele laçou desse lado, eu vou andar para o lado contrário. Vou dar um passo para o lado contrário. O ideal é que eu não deixe essa perna aqui encaixar aqui na axila. Então volta lá junto, vamos laçar de novo. Quando ele entrar aqui, ó, laçou, eu vou fechar o cotovelo para não deixar ele encaixar muito ali. Certo? Se ele começar a encaixar, eu posso soltar a calça dele aqui, girar minha mão para cá. O mais importante é que eu não estou dominando o pé, o tornozelo, como eu falei. Andei para o lado. Chegou aqui, ó, a minha perna direita vai passar por cima agora dele aqui, ó. E vou girar para dentro. O peso do meu corpo faz a pegada dele estourar. Essa passagem também ela existe quando faz guarda-aranha. É bem parecido com guarda-aranha. Né? Você anda para o lado aqui e faz a mesma coisa. Escorrega para lá. Mas na guarda de laço também dá para fazer. Ó, entrou, ó, andei, ó, pum. Quando chegar aqui, você solta as pegadas, escorrega. Já dá uma tesourada e vira de frente. Se posiciona lá no centro. Tá vendo que aqui cai o braço dele, cai preso na minha axila. Então, aqui eu já tenho uma posição de catagatame. Aqui eu só pum. E vira. Finalizar. Ó, girou. Virou, ó, passa pro lado, solta, escorrega. Tesoura, entra. Foi? Bora. Para a gente finalizar aqui, eu falei que eu ia falar um pouquinho sobre jiu-jitsu invisível. Então, né, jiu-jitsu invisível é o quê? São detalhes, ajustes, que passam às vezes desapercebidos e que fazem uma diferença grande em determinadas situações. Né? Seja para você ter uma eficiência maior na posição, ou um ajuste melhor, ou um posicionamento melhor. Né? São várias situações que, às vezes, a grosso modo, ela passa despercebida, mas que dá um refinamento na posição muito importante. Né? Então, eu vou pegar aqui coisas que são básicas, mas que todo mundo faz, né? E que você vai ver que, mesmo sendo básico, pode ser muito eficiente. Né? Existe esqueci agora o nome que se dá. Isso aqui é de Pareto. É a teoria de Pareto. Teoria dos 20 a 80. Né? Se a gente tem 20% de atenção nas coisas, a gente vai ter 80% de resultado melhor. A gente tem, ou vice-versa, a gente tem 80% de desatenção, a gente vai ter só 20% de eficiência. Então, quando a gente está vendo posição, a gente tem que se atentar muito nesses detalhes. Eu aprendi muita coisa que eu vou mostrar aqui olhando. Não foi um professor que me ensinou, né? Ou foi em seminário que eu fui, o mestre estava lá dando aula. Só que eu visualizava a situação e depois eu ia confirmar se eu estava certo naquilo ali, perguntando para o professor. Porque, às vezes, ele está ali dando aquela posição, mas ele não está falando daquele detalhe. Porque para ele já é natural fazer daquela forma. Não é nem que ele quer esconder. É porque já é natural para ele fazer daquela maneira ali. Então, para ele passa até como se fosse todo mundo estivesse entendendo daquela forma que ele está fazendo. Né? Não é porque ele não quer mostrar, mas é porque fazem uma diferença grande. Então, por exemplo, fica de joelho. Vamos lá. A gente falou de estrangulamento, né? Estrangulamento na guarda. Entro lá com a mão, né? Entro com a outra, vou estrangular. Qual as defesas aqui que a gente tem? Que é uma forma de defender, né?
Outra forma de defender, ó, que eu ia fazer antes. Puxando o braço aqui. Quando o cara puxa o braço aqui, ele inibe essa minha torção. Fica difícil aqui eu torcer. Ou eu abrir o cotovelo para ter uma eficiência maior. Né? Sem que eu solte a posição, pode ficar. Sem que eu solte a posição, a minha mão está lá certinha, lá atrás. Né? Solta lá. Ó, solta lá, solta. A minha mão está aqui, ó. Entrou certinha. As duas lá no fundo. Aí ele vai, trava. Eu não consigo aqui, ó, apertar. Estou falando força e não vai. Porque ele está... Por mais que ele sinta aquela pressão ali, não é a ponto de finalizar. Pega. Com o tempo pode até pegar. Mas olha como vai ser muito mais rápido. Ele está lá. Ele travou meu braço, né? Eu venho aqui, ó, pé no quadril, pé no outro quadril. Vou juntar o joelho no ombro dele, ó. E vou elevar o meu quadril. Ele vai bater. Quando eu faço isso, o meu braço estava dobrado. Quando ele entra com a mão em cima do meu cotovelo aqui, da dobra do meu braço, ele faz meu braço, ó, dobrar, né? E bota a pressão aqui e dobra meu braço. Isso faz com que eu perca muita da mobilidade que eu tenho para estrangular. Quando eu boto o pé aqui, que eu levanto meu braço volta a ficar esticado. Vai pegar muito mais rápido. Então é um detalhe tão bobo que quem não conhece, passa a dizer, o cara botou só o pé no quadril, o cara bateu. Não, eu criei uma alavanca. Né? A partir do momento que eu boto o pé no quadril e levanto o meu quadril, eu crio uma alavanca que vai otimizar, né, o estrangulamento que eu estava fazendo e que estava sendo defendido de uma forma correta. Então, é um movimento simples. Ele defendeu lá, dobrou, aqui eu não consigo, ó, tá. Ele, né? Troca comigo. Se ele tá aqui, a defesa, posso entrar aqui, isso aqui já inibe ele de me estrangular, porque minha mão está aqui. Mas ele pode ficar aqui, agarrado aqui, tentando fazer outras coisas. Se eu pegar o meu cotovelo, posicionar em cima do externo dele aqui, ó. Vai lá, Júlio. Ele não vai de jeito, apesar de não, toda vez que ele aperta, ele está sentindo dor. Pode ter certeza que ele está sentindo dor, porque eu vou cravando o cotovelo aqui, ó, em cima do ossinho aqui, do externo dele. Se eu quiser, né, na maldade, machucar ele, vai, ó, puxo ele para mim, mão no ombro, ó, olha lá a cara dele. Aí o cara solta na mão. Né? Então, são posicionamentos, é proibido? Não. Estou fazendo nada demais, mas eu estou em pontos que são sensíveis para ele. Então ele acaba largando. Se tiver ao contrário, mesma coisa, eu posso fazer também, mesma coisa. Quando a gente estrangula na montada, bom, lembra que eu falei? Você entra lá, entra a mão, entra a outra, né, torce e desce no peito lá para botar pressão. Né? Então, ó, o cara entrou lá. Vim aqui defendendo a minha mão. Meu cotovelo na altura lá do externo dele. Ele vai apertar. Quando ele descer, desce. Aperta. Se ele descer, ele sente. Porque meu cotovelo vai afundar no externo dele. E isso me dá tempo para quê? Vai, Júlio, perto. Ó. Sai. Aí eu dou um move e saio. Então, são só posicionamentos que vão te dar uma eficiência de defesa ali. Ou, no primeiro caso, que eu estava estrangulando, botando o pé no quadril, de ataque, que eu crio uma alavanca. Então, vamos fazer esses primeiros, depois eu vou mostrar outras situações aí. Vai. No chão? Tá. Vamos lá. Outra situação. Vira diante desse que tu não vê. Outra situação aqui, em relação a essa questão do invisível aí de postura. O cara botou na guarda, né? Geralmente a gente tem uma linha ali de se posicionar aqui, né? E tem que ter o quê quando a gente está de joelho? Uma base também. Se eu estou aqui, ele vai me puxar, né? Ele usa a perna, ou ele usa a própria mão lá mão na mão. Aqui. Pode ser managola, mão na manga, ele quer quebrar a tua postura, ele vai, né? Sempre te trazer aqui. O que vai me dar uma postura mais ereta e mais firme? Né? Os meus joelhos, vocês veem que está aberto. A gente tem uma noção de que abrir o joelho te dá uma base melhor. Certo? Mas é errado isso.
né? Aqui eu não consigo parar essa puxada que ele me dá aqui de eu emborcar aqui em cima dele. Ele vai me puxar, seja com a mão só, ó, usando a perna, eu não consigo me controlar aqui de não ir. Agora, eu tenho que alinhar o meu joelho com a bunda dele, com o glúteo, né? A gente tem dois lados, né, do glúteo, direito e esquerdo. Então, ó, joelho na direção da bunda do cara, não deixando que o quadril dele fique em cima do teu joelho. Então, aqui, ó, eu vou me posicionar aqui. Tô aqui, posição de passar lá, de abrir a guarda e coisa. Vai lá. Faz a mesma coisa que você fez. Puxa. Vai. Então, ó, ele perde essa alavanca a partir do momento que eu alinho com o glúteo dele. Para dificultar mais ele, quando ele puxar, vai, puxar. Se eu levantar um pouquinho, ó, deixar ereto, né, jogando meu quadril para frente aqui, também dificulta também. Né? Às vezes é um cara maior, mais pesadão. Então, só o fato de eu alinhar já me dá uma estabilidade muito maior. Se eu estou aqui, ó, abri só um pouquinho o joelho. Vai. Eu vou embora. Eu não consigo ficar. Eu lá, alinhei, vai. Não me mexo. Então, um detalhe de posicionamento pequenininho, que faz uma diferença gigante. Gigante. Né? Porque eu preciso ter base, preciso ter equilíbrio para poder abrir a guarda dele e passar. Se toda vez que eu estou aqui e o cara sente que eu estou lá quase abrindo, ele me puxa, eu caio, eu tenho que voltar e começar tudo de novo. Agora, se eu estou aqui, vai lá, vai, ó. Abre, muito mais rápido. Então, um detalhezinho que faz uma diferença muito grande. Agora troca comigo. Agora, quando eu estou ao contrário, né? Como é que eu tiro a postura dele? Ele alinhou, não, fecha lá o joelho, ele muda. Aí, né? Fechei lá, ó. O corpo ereto. Ó, ele tá duro, tá firme. Como é que eu vou quebrar essa postura dele ali? A partir do momento que ele alinhou ali. Se eu conheço isso. Quem pode me responder? Acho que dá para subir. Subir no... Tudo bem, subir eu vou só escalar, não vou quebrar a postura dele. Quando eu subir, depois eu vou falar, vou mostrar também quando eu subir o que acontece. Mas não é isso. Não. Eu vou, ó, simples. Estou aqui, eu vou só rebolar. Ó. Aqui, onde ele está. O joelho dele abre, ele vem. Então, junta, o cara tá lá. Uma postura. Estou aqui, ó. A voante, a mão, ó. Aqui, ó. A cabeça dele onde está, a minha mão já está lá dentro. Quando eu deixar ele voltar, ele vai querer voltar, ele não vai querer ficar emborcado. Quando ele voltar, ele já me... Então, você vê que um detalhe pequeno, como influencia numa posição básica que é um estrangulamento. Estou aqui, não consigo quebrar a postura de jeito nenhum. Se eu não conhecesse isso, eu ia ficar aqui me matando, ou eu ia tentar buscar outra forma de, né, botar o pé no quadril, tentar raspar de tesourinha, sei lá. Eu ia buscar outra situação. Senão ele ia abrir e ia passar. Agora, ó, vou me ajeitando. Ele já está aqui dentro, ó. Está dominado. Ele sabe que minha mão está aqui dentro, que é ruim para ele aqui. É natural ele querer fazer postura para voltar. Quando ele levanta, eu só venho. Onde eu agarrar aqui já está, porque a minha mão já está lá dentro. Então, um detalhe pequeno que faz uma diferença gigante. Lembra lá no começo, quando eu falei de conceitos? São esses conceitos. A gente tem que entender o movimento que a gente faz, né? O posicionamento que a gente faz, pegada. Isso tudo faz diferença. A técnica é o estrangulamento igual a outra. Mas para ela ser eficiente, se eu não fizesse isso, eu não ia chegar a ele. Porque eu não ia conseguir entrar com a mão lá para estrangular ele. Então, o que fez a diferença? Toda a movimentação que eu fiz. O posicionamento que eu fiz do meu quadril para abrir o joelho dele, para ele emborcar. Isso tudo faz a diferença. Então, quando a gente pensa em jiu-jitsu, a gente não tem que pensar só na técnica
propriamente dita. E sim tudo que está dentro dela. A movimentação, como é feita uma pegada, como é feito o posicionamento. Porque isso que faz a técnica ter eficiência ou não. Vamos embora, vamos fazer essa aí para vocês testarem. Vai. Ó, outra posição básica com a armlock na guarda. Né? A gente está falando aí de eficiência, todo mundo sabe dar um armlock. A maioria das vezes, o que a gente vai ver aqui, ó? O cara domina lá o braço, né? Pegou cruzado. Né? A gente pega aqui cruzado aqui na coisa, bota o pé no quadril, sobe lá a outra perna, deslocou o cara, passou aqui, né? Ah, pegou. Tá certinho, né? Todo mundo concorda aí que tá certo? Sim. Como é que eu consigo deixar isso aqui mais eficiente? A ponto dele não conseguir se defender. Porque a defesa dele aqui, ó, ele já fez. Passou o braço por baixo do outro, né? Próximo movimento dele, o que vai ser? Querer me emborcar. Para ele me emborcar, o que ele tem que fazer? Ó, postura. Tá vendo que ele levantou, ele já tirou meu quadril do chão. Né? Por que ele consegue tirar meu quadril tão fácil do chão? Eu sou mais pesado que ele, né? Se fizesse com o Guto, ele ia fazer também. Né? Qualquer um aqui. Por quê? Nada, tá perguntando. Lógico que eu estou A gente tá esperando a resposta. né? Porque a minha perna, ela tá em cima da onde? Só colocar na cabeça. Hã? A minha perna está em cima da onde? Do ombro. Né? A perna está aqui, ó, fazendo pressão no ombro dele e nas costas. Esse grupamento muscular de costas é um grupamento forte. Forte. Dorsal é um músculo muito forte. É um músculo que tem força. Então, ele, para deixar o corpo dele ereto, ele faz uma ação muscular nas costas. Ele levanta e ele consegue me levantar. Se eu trocar a posição da minha perna, veja, na hora que eu passar aqui, ó, peguei lá o braço, então, em vez de eu botar ela em cima do ombro, eu botar ela aqui, ó, na cabeça, acabou. Ele não faz mais força. Ele não faz mais postura. Levanta, João. Aqui, ele está forte para defender. Quando a gente posiciona aqui, ele fica fraco. Porque a minha ação está na cabeça dele. A musculatura que ele tem que usar é do pescoço, que não tem a mesma força que a das costas. E para ele levantar o corpo numa posição ereta, ele precisa levantar a cabeça. Se ele não levantar a cabeça, o corpo não levanta. Se eu fizer isso aqui, ó, com a mão, levanta. Não levanta. Mas se eu botar aqui, a cabeça dele levantar lá, ele vai embora. Então ele precisa primeiro, antes de levantar o tronco, ele precisa levantar a cabeça. Então quando eu faço aqui, que a cabeça dele abaixa, e eu boto pressão, como se eu quisesse botar o meu calcanhar lá no chão. O meu pé não fica nunca ponta, assim, ó, fletido. Para baixo, ó. Eu quero toda a postura dele. Se ele não levanta a cabeça, ele não levanta as costas. O braço sobra aqui, ó. Ele pode estar com a mão aqui por baixo, ó. Vai pegar no mesmo jeito. Vou esticando, ok? Então, é outro detalhe, né, de posicionamento que faz uma diferença gigante. Na hora que o cara quer defender, para você não deixar de defender. Porque se minha perna está no ombro, a cabeça dele está livre. Ele levantou a cabeça, ele vai levantar o tronco e vai sair, vai me emborcar. Se a minha perna está ali na nuca dele, na cabeça, pressionando a cabeça dele para baixo, ele não consegue levantar a cabeça, ele não consegue fazer postura para defender, automaticamente o braço dele vai esticar, porque você vai alongar teu corpo, né? Vai fazer a alavanca que tem que fazer para finalizar, e o cara vai bater. E muitas das vezes, às vezes o cara até cai. Porque quando eu faço rápido aqui, que ele não está esperando, peguei lá, trouxe, ó, ele vai cair. Aí eu posso ajudar com a mão e voltar. Porque o cara às vezes não espera. Ele está esperando vir da forma que ele sempre vem. Então, pesou na cabeça, esquece que não vai fazer postura. Te dá uma qualidade muito maior numa posição também que é básica. Aí, né, todo mundo aprende logo no início do jiu-jitsu. Então vamos lá, vamos fazer. Boa. Feita aí. Bora lá, guarda de la riga, né?
toda vez que alguém faz guarda de la riva, que ele entra só aqui, não precisa cruzar a perna. Não. A primeira defesa que a gente tenta fazer é o quê? Girar o pé para fora, abrindo o joelho, porque o gancho sai. Né? Então, eu estou aqui, o cara entrou lá na de la riva, ó, girei, é automático, o gancho sai. Então, como é que eu faço para eu não perder a posição quando eu estou fazendo a de la riva? Troca aí comigo. Né? E aí, ó, essa posição foi o que eu falei lá no começo. Eu aprendi olhando o De La Riva fazer num seminário que eu fui. Ele não estava nem mostrando isso, ele estava mostrando uma passagem guarda e... Aliás, uma passagem não, uma raspagem da guarda De La Riva, mas eu estava observando a forma que ele estava, né, se colocando, né, a postura que ele estava fazendo. E aí, ó, é isso aqui. Quando ele bota o gancho, né, na guarda de la riva, geralmente as pessoas fazem o quê? Seguram no calcanhar, né, seguram o braço para poder começar a trabalhar aqui, para raspar, para fazer evoluir para uma guarda X. Todo mundo segura assim. E o de la riva, eu observei que ele não segurava aqui, em cima, no tornozelo. Ele botava a mão toda apoiada no chão e o antebraço no chão. E segurava lá atrás do calcanhar e a borda do pé ficava toda bloqueada pelo antebraço. Então, quando está aqui, o cara não consegue virar mais o pé. Se ele não vira o pé, o joelho não vira, o gancho não sai. Então, é outro detalhe pequenininho que faz uma diferença para quem está utilizando aqui a guarda que quer raspar, porque se eu estou aqui, gira o pé. Ó, ele girou, já vai, meu pé sai. Agora, se eu estou aqui e ele não consegue girar o pé, meu pé, ó lá. O gancho está. E daqui eu vou começar a trabalhar diversas formas de raspar. Então, apoiar todo o antebraço no chão, segurar lá atrás do calcanhar. A borda toda do pé, ó, do calcanhar até o dedinho, tem que estar o teu antebraço todo encostado nele. E aqui você não consegue, ele não consegue mais virar o pé, virar o joelho, e você tem facilidade aqui, ó. Aqui eu vou começar a trabalhar para raspar ele com uma facilidade, sem me preocupar em perder a posição. Porque eu criei um bloqueio para o pé dele girar aqui. Né? Então eu aprendi isso observando. Então, até a qualidade de observação, quando a gente vai, né, num seminário, numa coisa, é importante a gente estar atento aos detalhes justamente isso. É lógico que tem uma diferença. Eu, né, sou faixa preta, estou no jiu-jitsu há 40 anos, tenho uma visão um pouco mais diferenciada de um cara que está começando, né? Que tem menos tempo, tem menos experiência. Eu consigo filtrar, às vezes, melhor. Mas isso é uma coisa que a gente tem que treinar a nossa mente de estar observando essas coisas. Porque tudo não é porque o cara é faixa preta, o outro é faixa branca, porque olhar e observar, qualquer um tem capacidade. Né? Então, você treinar, ter um olhar clínico para a situação. Né? E isso faz com que também na luta lá na frente, quando você se depara com alguma situação, você consegue ter uma leitura mais amplificada de caminhos que você pode ter dentro da luta. Porque o teu cérebro já está acostumado a pensar de uma forma, né, mais elaborada. Você visualiza aquela situação ali, você já entende o que tem que fazer, qual o caminho que tem que tomar. Então isso tudo é treinado. O jiu-jitsu ele é uma arte marcial que a gente tem muita coordenação motora, muita parte psicomotora, mas a parte cognitiva ela é maior do que a psicomotora, muito maior. A gente tem que estar pensando o tempo todo, a gente tem que estar antecipando, né? Você tem que pensar na frente. Quando eu penso em fazer uma posição, eu já tenho que pensar, se der errado, qual o caminho que eu vou tomar. Eu tenho que pensar nas defesas que ele pode fazer, e se ele fizer aquele tipo de defesa, para onde eu vou, e isso tudo em fração de segundo. Então, o pensamento ele tem que ser muito amplo e muito rápido, e se a gente não condicionar o nosso cérebro a isso, a gente não consegue, fica perdido. Né? E aí, quando você está treinando, não rola, né? As pessoas, não vou nem falar que é hoje em dia, mas já de bastante tempo, muitas vezes você chega na academia, tem a posição do dia, treinou,
né? Aprendeu a posição, aí chegou a hora do rola que todo mundo gosta. E aí, qual o objetivo do rola? O nego entra no rola para finalizar o amigo. Quer fazer o outro bater. Não quer tentar fazer o que aprendeu naquela aula. E a gente só aprende a botar em prática o que a gente aprende tentando. E a hora de tentar é a hora do rola, é a hora do treino. Que você pode errar ali 10, 20, 30, 50 vezes. Uma hora tu vai acertar. Agora, se você nunca tentar, tu pode aprender 100 posições. Na hora do rola, tu não consegue fazer nada, porque tu não tenta. E teu cérebro não se condiciona a pensar rápido para aquelas situações que fazer parada é uma coisa, que nem eu deu um armlock agora. Parada é muito fácil. Ele não está criando resistência nenhuma, não está se movimentando, não tá, é fácil. Agora, quando está na luta que está em movimento, a gente precisa ter um raciocínio muito mais rápido, mais lógico, para ter eficiência. Se a gente não se acostumar a fazer isso no dia a dia, na hora do rola, você nunca vai... Aí o que você vê muito treino? O cara agarrado no pescoço do outro lá, né, gravata de porteiro, fazendo uma força descomunal, querendo só fazer o outro bater para sentir o prazer de que finalizou alguém. É legal finalizar? É. A finalização quer dizer que você está sendo eficiente. Mas, quando você executa uma técnica legal. Você finalizar o outro porque tu é mais forte, está fazendo uma força, arrancando a cabeça do cara lá, porque está, né, se matando, você não está tendo mérito nenhum. E está deixando de aprender. Porque se na aula passada 2, 3 posições, você nem tenta executar ela ali na hora do treino, você não vai conseguir desenvolver na hora de uma luta mesmo de favela, porque não vai sair. Você não está acostumado a fazer aquilo treinando. Né? Então, o treino é justamente para você botar em ritmo de luta o que você aprende num ritmo mais tranquilo, para se apropriar do movimento, se apropriar da técnica, né? Do posicionamento, tudo que eu já falei antes. É um conjunto de coisas. Quando a gente treina a posição, que nem a gente treinou até agora, sem estar lutando de verdade, a gente está se apropriando de um conhecimento, né, de técnica, de movimento, de posição, de posicionamento corporal, isso tudo. Agora, pegar isso e tirar para uma situação onde tem movimento, né, num ritmo maior, mais rápido, onde tem resistência, onde tem o outro também tentando fazer em você, fica muito mais difícil. E se você não treinar isso no dia a dia, buscando fazer, mesmo que erre, vale muito mais, tem muito mais mérito você tentar errar do que tu ficar lá apertando o pescoço do outro, gravata do porteiro, fazendo para fazer o cara bater. E você não aprendeu porra nenhuma. Né? E isso engessa que você se gradue. A não ser, né, pelo menos comigo. Né? Quem treina comigo sabe, eu não dou faixa à toa, rápido, eu não dou grau, porra de grau, eu fico, grau, quando eu lembro, eu dou lá quando merece. Né? Tá aí de prova. Né? Então, as pessoas ficam se prendendo muito nessas questões e em detrimento do conhecimento. Né? Aí tem gente que às vezes fala, pô, mas tu sabe coisa pra caramba, né? Outro dia um cara falou, como é que você sabe tanta posição? Porque a gente estuda, cara. A gente, é lógico, está muito tempo nos dias, tem, mas, porra, se eu não estudasse, eu não sabia metade do que eu sei. Porque eu ia esquecer. Porque você não aplica tudo que você sabe o tempo todo. Né? Mas, se você tem, né, a capacidade de treinar aquilo ali várias, repetir, você vai guardar. E quando você precisar, você vai saber usar. Né? Às vezes você não vai nem ter tanta eficiência, porque muito tempo você não faz aquilo. Né? Você perde, às vezes, um pouquinho do tempo, perde um pouquinho do ajuste, mas você não esquecer, você não esquece. E isso vem com o treino. Quando você botar em prática, você aprende. Né? Senão, cara, não vai evoluir mesmo. Então, isso é um toque para vocês aí que estão começando, né? E até mesmo para quem é mais graduado, porque eu estou no jiu-jitsu há 43 anos. Né? E continuo buscando conhecimento o tempo todo. O Hudson está aí, já me vê, né, em vários lugares, vou a seminários, né, principalmente com pessoas que hoje são mais antigas, mais graduadas, porque é onde eu vou buscar mais conhecimento. Não que o mais novo também não traga, porque traz o jiu-jitsu, ele evolui o tempo todo. Cada dia tem uma coisa nova.
e você tem que acompanhar. Às vezes eu não tenho nem mais capacidade de fazer física, né? Mobilidade, né? Você vai ficando velho, você vai perdendo algumas coisas, mas o conhecimento você tem que ter. Eu posso até não aplicar lutando porque fica difícil para mim, eu tenho que me adaptar para fazer certa posição. Agora, eu tenho que conhecer, até porque eu dou aula. Então, se eu tenho um aluno que tem condição de fazer aquela posição, aquela situação ali, eu tenho que saber passar para ele, pelo menos. É o mínimo que eu tenho que fazer. E para isso eu tenho que estudar, tenho que estar aprendendo. Então, o aprendizado ele nunca termina. Ele é contínuo, o tempo todo. Independente da idade, do tempo que você tem de treino, né? A cada dia você aprende uma coisa nova. E às vezes você vê uma coisa que já é antiga, mas com um detalhe que faz muita diferença. Como foi isso aí? De La Riva eu aprendi lá quando eu era faixa branca, né? 40 anos atrás. E eu fui aprender esse detalhezinho há 3, 4 anos atrás, observando o mestre de La Riva fazendo. Né? E ele em momento nenhum falou disso. E aí quando acabou a posição que ele estava mostrando, eu fui nele, chamei ele e falei, mestre, chega aqui que eu vou te fazer uma pergunta. E ele falou assim para mim, o que você não entendeu da posição? Eu falei, não é da posição não. Eu reparei que você faz uma pegada assim, assim. Aí ele falou assim, descobriu meu segredo. Então, são coisas que você vai, com tempo de experiência, conseguindo observar e conseguindo encaixar e que fazem diferença para você ali no teu jogo ou no dia a dia para você ensinar como professor. Né? Então é isso, vamos fazer essa aí para a gente finalizar. Valeu!